Ariana Palacio já estava desaparecida há um mês, entretanto ninguém havia notificado seu desaparecimento à polícia, e quando alguém perguntava por ela, o pai da mulher, chamado Willie Palacios Montanho, respondia com frases do tipo: "Certamente ela saiu com um namorado, está mudando de homem o tempo todo." O desespero de seus amigos cresceu quase ao mesmo tempo que o desinteresse da família, que não demonstrava qualquer preocupação com Ariana. Apesar da recusa constante dos familiares, os amigos reuniram coragem e registraram o desaparecimento da mulher. E embora a polícia tenha tentado convencê-los a não denunciar a ocorrência, eles insistiram e o desaparecimento foi finalmente registrado de maneira oficial. E com isso, começaram as investigações. Poucos dias depois, o pai de Ariana desabafou com um de seus filhos, dizendo que já fazia cerca de um mês que havia tirado a vida da própria filha e enterrado seu corpo na casa onde viviam em Buenos Aires. Estava sozinho com Ariana, em 28 de agosto, por volta das 11 da manhã, e começamos a discutir. Houve uma luta e com uma faca eu a machuquei no pescoço. Ela morreu e então eu a enterrei no quintal. Eu não contei a ninguém. Foi exatamente isso que Willie disse na frente de um promotor de justiça. O homem foi preso logo após seu filho, Guilhermo, dizer à polícia que seu pai havia lhe confessado o crime. A polícia científica começou a trabalhar para determinar se o que o Sr. Palacios disse era real, e foi feita uma perícia na casa onde a família vivia. O primeiro a entrar na residência foi um cão farejador que levou alguns segundos para apontar um espaço do lado de uma parede, e ao verificarem o local, os policiais encontraram o corpo de Ariana e a faca utilizada para tirar sua vida, que ainda estava presa no lado esquerdo de seu pescoço. De acordo com a reconstituição feita pela polícia, em cerca de 8 horas de trabalhos realizados no local, o feminicídio teria acontecido dentro da residência. Os testes com luminol mostraram que haviam vários pontos com sangue dentro da residência. A hipótese que foi levantada pelas autoridades é que após perder a vida, a vítima foi arrastada até o local onde seu corpo estava escondido no subsolo. A Ariana, àquela altura, morava com a mãe, o pai e a filha de apenas 6 anos de idade. Além disso, segundo pessoas que conheciam a família, Guilhermo e Alenka, a outra irmã de Ariana, passavam bastante parte de seu tempo na residência da família. A grande questão da investigação foi voltada para o círculo familiar e uma possível cumplicidade dos irmãos de Ariana. Será que realmente alguém mais daquela família sabia o que havia acontecido? E se sabiam, por que ocultaram o crime? Será que os outros familiares também tiveram participação? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Por isso, dados os recados, vamos pro caso. O pai de Ariana sempre foi um homem muito rigoroso. Eu sabia que havia violência familiar na casa, principalmente do pai para a mãe. Sempre haviam brigas e eu a conheço desde que éramos meninas. O pai estava sempre de terno, muito arrumado, mas extremamente rigoroso. Desde que nasceu a filha de Ariana, notamos que Willie ficou obcecado. Ele estava lá permanentemente, mais do que o normal para um avô. Foi isso que disse Fernanda, uma amiga próxima de Ariana, em uma entrevista dada ao Infobay. Antes de darmos continuidade ao caso, eu vou contar um pouco para vocês sobre a vida de Willie Palacios, o pai de Ariana e o autor desse crime terrível. Willie Palacios Montanho, de 64 anos na época do caso, nasceu na Bolívia e foi morar na Argentina aos 30 anos de idade. Ao longo de sua vida, ele atuou no ramo das funerárias, chegando a ter sua própria empresa. Ele trabalhava atualmente como funcionário em uma famosa casa funerária, embora os registros oficiais não contenham nenhum tipo de contribuição ou trabalho registrado. Uma
Uma das pessoas que deu um importante depoimento à polícia foi Nádia, uma colega que vivia próxima da casa de Ariana. Ela teve várias conversas com o Willy Palacios após o desaparecimento da filha dele, e agora que sabia de tudo que havia acontecido, a mulher disse o seguinte em seu depoimento: "Lembro que no dia 2 de setembro, o Willy bateu na minha porta para me perguntar se eu podia ir procurar a neta dele no jardim de infância, porque a Ariana não podia. Foi estranho, mas eu não tive nenhum problema em fazê-lo. Então, ele me disse que a Ariana tinha saído, mas naquele momento eu interpretei que era algo temporário. Mais tarde, mandei uma mensagem para a Ariana para dizer a ela que estava tudo bem com a menina, mas ela nunca recebeu. Quando fui devolver a bebê, naquela tarde, perguntei ao pai dela e ele me disse que a Ariana tinha ido embora de vez e jogado fora o celular porque queria começar uma nova vida. Disse que lhe tinham oferecido um novo emprego em Corrientes e ele até me disse o seguinte: eles me ofereceram para ir também, mas nem por 1 milhão de pesos eu me afastaria da minha neta. A verdade é que me chamou a atenção, mas eu não tinha um vínculo tão próximo com eles para não acreditar nessa versão." Nádia também afirmou que no dia 19 de setembro recebeu uma mensagem muito estranha em seu telefone de um número desconhecido, e a mensagem dizia o seguinte: "Como vai, querida? Viajando, entregando coisas do novo emprego, namorando, se conhecendo. Aí a gente se conecta. Beijinhos, Ariana." Nádia disse que a primeira coisa que fez ela desconfiar foi o fato de que Ariana não usava a palavra querida, e também a mensagem não tinha nenhum erro ortográfico, coisa que geralmente tinha nas outras mensagens que ela recebia de sua amiga. Essa mesma mensagem também foi recebida por outros amigos de Ariana e todos reclamaram da mesma coisa. Agora sabemos que não poderia ter sido a Ariana, já que a mulher a essa altura não estava mais com vida. Então a polícia trabalhava na hipótese do próprio pai dela ter enviado essa mensagem ou uma outra pessoa ter enviado para ajudá-lo a acobertar o crime. Falando em outra pessoa que apareceu no tribunal para depor foi Noélia Acevedo, uma amiga de infância de Ariana. Ela foi uma das responsáveis por denunciar seu desaparecimento, mesmo com a grande resistência da família. E em seu depoimento, ela disse o seguinte: "Escrevi uma mensagem para ela na semana passada e não chegou. Deixei passar alguns dias e mandei de novo e nada. Entrei em contato com Ianina, uma amiga em comum, que me disse que a mesma coisa estava acontecendo com ela, e ela estava preocupada. Ligamos para nossos colegas de trabalho e eles nos disseram que o pai de Ariana disse que sua filha havia viajado para a Terra do Fogo. Como a versão que ele nos deu não fechava, nós fomos até a casa. Um dos primeiros a nos receber foi o pai, que nos disse para não nos envolvermos, que sua filha certamente estava com algum homem. Disse que ela era uma cadela e ela estava lá fora festejando sem sua filha. Não podíamos acreditar, sabíamos que era mentira. Nós conhecíamos Ari muito bem e ela não poderia se mover sem sua filha. Ele também nos disse que eles não tinham contato, então pedimos que ele registrasse a ocorrência para que eles pudessem encontrá-la, pois algo poderia acontecer com ela. Ele nos disse que se denunciasse, o pai da menina poderia pedir a guarda e que se isso acontecesse, a culpa seria nossa. A Ariana era separada de Luiz, o pai de sua filha, desde que engravidou, e a relação do homem com a família dela era muito ruim, principalmente com o pai de Ariana. Por isso, o homem só visitava a filha quando conseguia. Entretanto, o pai de Ariana, e até então o único suspeito de ter tirado sua vida, não foi a única pessoa a se recusar a fazer a denúncia. Segundo o depoimento de Jéssica, uma amiga de Ariana, nos dias em que pediram à família para fazer a denúncia, ela recebeu um telefonema de Alenka, a irmã de Ariana, dizendo que nenhum registro de desaparecimento ia ser feito, que era coisa deles. Ela disse para não se envolver e não incomodá-los, porque se a irmã dela tivesse saído, o problema era dela. No dia seguinte, a Jéssica teria ligado para a casa deles insistindo novamente, e quem atendeu foi a mãe da Ariana, que disse que se ela quisesse poderia denunciar o desaparecimento de sua filha, mas ao fundo da ligação dava para ouvir o pai de Ariana gritando para não fazer isso. E algo semelhante também aconteceu com o Guilhermo,
o irmão de Ariana, que também insistia para que a denúncia não fosse feita. Com esse comportamento nada comum dos familiares de Ariana, a polícia tentava entender por que eles se comportavam assim, e isso só foi descoberto durante o julgamento. Durante o julgamento, os irmãos de Ariana revelaram que tinham muito medo do pai e que um mês antes do crime ele havia perdido o emprego e por isso estava muito mais violento do que o normal. Além disso, um ponto que foi levantado por várias pessoas foi que a Ariana estava prestes a ganhar uma causa trabalhista, e isso lhe daria uma boa quantia em dinheiro que seria usada para que a mulher fosse embora de casa junto com sua filha. E de acordo com os depoimentos das testemunhas, o pai de Ariana teria até falado sobre isso com algumas pessoas enquanto as buscas pela filha dele era realizada. Durante o julgamento, a mãe de Ariana em nenhum momento se referiu ao seu ex-companheiro pelo nome, ela só o chamava de aquele homem, e disse que sofria muito na mão dele, ela era agredida e forçada a ter relações sexuais. Além disso, acrescentou que se soubesse antes da polícia que seu ex-marido tirou a vida de sua filha, ela mesma teria o matado. Respondendo à maior pergunta que ficou nesse caso, se a família teve envolvimento ou não, foi revelado que Willie havia dito a seus familiares que Ariana tinha sido expulsa de casa, pois estava grávida novamente, e ele não iria criar outro neto. E para dar mais veracidade a essa história, o homem teria ficado com o celular da filha e enviado mensagens desse aparelho para o seu, como se fosse a Ariana falando que estava bem e com um novo emprego no sul. O Willie teria planejado e executado tudo sozinho, sem a ajuda de mais ninguém. E provavelmente o que motivou esse crime foi o fato dele ser obcecado pela neta, e como a Ariana estava ameaçando ir embora com a filha, ele não queria perder a guarda da neta e por isso tirou a vida de Ariana, para ficar com a menina. Mas isso é apenas uma suposição, já que não foi confirmado o real motivo desse crime. Por fim, com a confissão de Willie e todas as provas, o homem foi sentenciado à prisão perpétua. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!